conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Bengala Verde no Ar, o podcast do Bengala Verde que fala sobre acolhimento da pessoa com deficiência visual, qualidade de vida, conscientização sobre a deficiência visual. E hoje a gente tem a ilustríssima professora doutora Juliana Salum para falar com a gente sobre a genética ocular e o abril marrom. Vocês não podem perder. Por favor, pessoal de casa, se inscrevam no canal, apertem o sininho das notificações, curtam esse vídeo e compartilhem para que cheguem em cada vez mais pessoas. É muito importante que esse vídeo consiga atingir o nosso público, tá bom? Doutora, se você quiser dar um oi para o pessoal. Olá, é um prazer estar com vocês aqui celebrando o Abril Marrom, que está fazendo 10 anos esse ano. Olha só, um momento importante. Bom, a doutora Juliana Salum, professora, doutora, é conhecida por todos vocês, mas vou apresentá-la formalmente. Ela é professora da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Oftalmologia, é livre-docente na mesma instituição, é oftalmologista e geneticista e cuida aqui da genética ocular do país, é pioneira nesses estudos. Grande parte, do nosso entendimento e conhecimento sobre a genética ocular vem da doutora Juliana. Além disso, ela é minha orientadora de doutorado, então tenho o prazer de trabalhar com ela, e hoje eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa conversa. Eu vou fazer minha audiodescrição e vou passar para a doutora fazer a dela, e aí a gente vai começar o papo de hoje. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, lábios finos, nariz pontudo, sobrancelhas arqueadas, cabelo ruivo, eu estou vestindo uma blusa branca de renda, é um branco meio bege, e estou sentada aqui numa cadeira de escritório azul marinho com um fundo branco. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, com uma franjinha, o cabelo no ombro. Estou vestindo uma camiseta marrom e estou aqui na frente de um fundo amarelo com uma íris marrom. O abril marrom tem essa cor porque o professor Suel, que criou o abril marrom há 10 anos, ele se inspirou na cor da íris da maior parte dos brasileiros. Então, a gente tem aqui uma íris marrom ao lado desenhada. Perfeito, muito obrigada. A doutora veio totalmente preparada para o assunto e a gente vai começar primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui, de poder entrevistá-la. A gente vai mostrar também para vocês a importância do cuidado com os olhos, mesmo que você não tenha uma deficiência visual ou algo parecido, e como sim é importante manter o acompanhamento médico, mesmo que você tenha uma doença sem cura ou tratamento. A gente também vai tentar trazer aqui a importância da genética ocular e a relação dela com o abril marrom. Mas, antes de tudo, eu gostaria, doutora, que você contasse um pouquinho para o pessoal sua trajetória, brevemente, e o porquê que você se interessou pela oftalmologia e pela genética ocular, que é um mundo tão específico. Bom, quando eu fui escolher a minha profissão, eu já gostava muito de genética desde a escola, gostava muito de desenho, de imagem, e a oftalmologia, ela traz muita imagem, e a visão é fascinante, as imagens do fundo de olho são fruto de muito estudo, então foi uma coisa que me apaixonou, e o poder usar as ferramentas de genética para ajudar a elucidar os diagnósticos oftalmológicos que antes a gente não sabia exatamente a causa, hoje a gente conhece a causa genética e já tem tratamentos baseados em qual gene está afetado, foi um caminho diferente, então essa genética ocular, eu peguei um momento onde ela estava crescendo, o conhecimento de genética estava crescendo, e aí a minha carreira acabou juntando muito essa parte da retina e da genética. E, doutora, por que é tão importante, nesses casos de genética ocular, a gente unir o diagnóstico clínico, o olhar oftalmológico, com o diagnóstico genético? Isso é conhecimento, Se a gente não sabe qual a causa de um problema, como que a gente vai tratar, A gente pode só remediar, mas se eu quero tratar de verdade, eu tenho que saber o que está acontecendo, ir lá naquele erro e buscar corrigir. Então, por isso é importante. E essa informação, ela é importante para diagnóstico, para encurtar a jornada de um paciente, que às vezes fica rodando vários médicos, fazendo vários exames, às vezes o genético, ele já
traz um caminho mais certeiro, e ele também ajuda na parte da ciência, a subclassificar as doenças, quer dizer, não é tudo igual. Se eu tenho uma doença que é relacionada a um gene, é diferente de outra relacionada a outro gene. Se eu for tratar, eu preciso saber quem é quem, senão eu não consigo tratar na causa. Entendi. Então é como se ficasse mais completo o entendimento daquela doença e você conseguisse entender a causa daquela doença e não só o sintoma que você pode ou não tratar ali naquele momento. É isso? É, isso a gente até chama de medicina personalizada, né, onde você tem um diagnóstico, né, bem preciso, e você vai fazer um tratamento preciso para aquela pessoa. Entendi. E você percebe, doutora, quando as pessoas recebem o diagnóstico genético e clínico, uma diferença assim no entendimento da própria pessoa sobre a condição? Isso ajuda essa trajetória do próprio paciente? Ajuda, né, porque é super complicado. Uma doença genética muitas vezes não tem um tratamento ou, às vezes esse tratamento ele é só de acompanhamento, de cuidar das complicações, né, e o paciente também fica muito incomodado quando nem o médico está sabendo o que que ele está tratando, né, então, o médico tem uma certeza do diagnóstico. Bom, agora nós pelo menos sabemos o que é, né? E até é importante também saber o que não é. Então, se é isso, ótimo. Então, já não é todas essas outras coisas. Beleza, então já não tenho isso daqui. Vou focar no meu problema, né? Vou entender melhor o meu problema. Vou ver o que tem de pesquisa para o meu problema. Então, são informações bem importantes. Interessante. E você acredita que ao longo do tempo, cada vez mais as pessoas vão ter os diagnósticos genéticos, vão ter acesso e vão entender isso e vão receber um diagnóstico não só clínico? Olha, é muito fácil responder isso, porque é só a gente olhar para o passado, né? A gente não precisa olhar para frente. Se olhar para o passado, isso já vem acontecendo, né? Quando eu comecei a minha carreira, não se conheciam nem os genes. Aí foi sendo conhecido, foram tendo testes, mas eram muito caros, muito complicados, e aí foram sendo mais abrangentes, mais eficientes e foram entrando no mercado. Agora a gente tem até projetos no SUS que também buscam essa genotipagem já tentando espalhar aí pelo Brasil inteiro. Então, com certeza, cada vez mais isso vai ser usado, e vai ser usado até muito em pediatria, em outras áreas, vai ser importante desde o começo da vida da pessoa. Olha, entendi. Até É, não, em isso que você está falando faz todo sentido. É olhar para o passado para entender o que vai acontecer no futuro, né? já está acontecendo. A Sim, gente justo. está só pensando, no futuro, no futuro. Não, já é presente, né? Ainda é um pouco caro, mas já é bem menos caro do que já foi. É verdade. Não, isso eu vi. Eu, claro, não tenho uma trajetória tão longa quanto a sua, longe disso, mas no pouco tempo que eu trabalho com a senhora, faz 7 anos agora, eu já vi muitas mudanças, muito mais acesso aos testes, as pessoas entendendo muito mais, tendo um diagnóstico muito mais completo. Realmente as mudanças são bem consideráveis e muito rápidas, né? Mas, doutora, se a gente está avançando tanto e estamos, quanto à genética ocular e entendendo um diagnóstico de forma mais completa, conseguindo fazer essa medicina personalizada como você está comentando, por que que a gente ainda fala sobre o viúva marrom? Por que que conscientizar a população sobre a cegueira é importante? Como que esse tema ainda entra nas nossas vidas, vamos dizer assim? As doenças hereditárias são uma parte das causas da cegueira, é uma parte muito significativa, porque muitas vezes ela afeta a pessoa logo cedo na vida. Mas existem, assim, muitas outras causas, né? Se a gente for elencar aqui, a gente vai ali pela faixa etária dos pacientes, né? Então, por exemplo, o prematuro, né? Retinopatia da prematuridade é uma causa de cegueira e de complicações que a gente chama perinatais ali da criança logo ao nascimento, muito grave. Então, é uma causa de cegueira. O que que a gente tem que fazer? Melhorar o pré-natal, evitar a prematuridade, cuidar do prematuro, fazendo os exames no berçário. Existe tratamento para a retinopatia da prematuridade, e existe um programa nacional para isso, então a gente tem que fazer valer isso, porque é um momento que tem que tratar quando o prematuro é bem
acabou de nascer, né? Muito cedo na vida. E o fator de risco mais importante é o peso. Se ele tiver menos que 1,5 kg ao nascimento, ele tem um risco maior. Então, é bom que a população saiba, bom que converse com o pediatra ao nascimento. Os berçários estão preparados para isso, né? Ainda nessa questão pré-natal, outro ponto super importante, já cuidar das infecções congênitas, né? As mães não terem quadros infecciosos que possam passar infecção para a gestante. Você vê, a gente teve casos do Zika, né? Epidemia do Zika uns anos atrás, causou alteração, malformação cerebral com microcefalia, mas alterações oculares também, a toxoplasmose, a rubéola congênita, tá? E a rubéola, ela entra no grupo das doenças que são tratáveis, tá? Desculpa, preveníveis, eu falei a palavra errada aqui. Preveníveis de que forma? A garota ali, antes dela pensar em engravidar, ela tem que estar vacinada pela rubéola, para ela não ter a rubéola durante a gravidez, para não passar para o bebê, tá? Então, aí a gente estaria evitando uma cegueira, um caso de cegueira lá para frente. Tem alteração da retina, pode dar catarata congênita, né? E nessas infecções todas que eu comentei, tem a questão de prevenção com higiene, né? Condições de saneamento, higiene com os alimentos, tudo isso evita quadros aí dessas infecções. Então, você vê, olha quanta coisa para a gente evitar ali antes do bebê nascer. A gente já está cuidando ali da prevenção dele. Numa família que tem doença genética, a gente vai cuidar do aconselhamento genético. Existe risco para esse bebê numa família que já tem determinado problema de saúde? Então, vamos ficar mais atento. Existe orientação dos ginecologistas quanto a fertilizações in vitro, coisas nesse sentido? Então, existe esse recurso. Em algumas situações, eles têm indicação de ser empregados. Então, também é uma forma da gente estar já cuidando. Aí nasceu a criança, tá? Ela tem que fazer um exame. No berçário, ela vai ser submetida ao exame do olhinho. Com uma lanterninha lá, o pediatra vai fazer aquela primeira inspeção do olho para ver se está bem formadinho, se a pupila não está branca, se o olho não está branco. Mas essa avaliação ela não é suficiente, né? Ela tem que ser feita em todos os berçários, todo mundo está treinado no Brasil para fazer isso, mas não é suficiente. A criança tem que ser examinada nos primeiros 6 meses de vida por um oftalmologista, tá? Então, isso é uma bandeira para a gente lembrar, para levar para o pediatra, né? Vamos começar a examinar esse bebê logo pequenininho, tá? E depois o oftalmologista vai dizendo, ó, quando que ele quer ver essa criança outra vez, para acompanhar o desenvolvimento visual. Aí nós vamos estar cuidando de várias coisas, né? A gente vai estar fazendo a prevenção do retinoblastoma, que foi muito falado naquela campanha de olho nos olhinhos, né? Foi bem falado nos últimos anos, então, prevenção do retinoblastoma, que é um tumor ocular na infância. Mas, mais frequente do que isso, que ainda bem é um tumor muito raro, né? Mais frequente do que isso é a ambliopia. O que é isso? É um olho preguiçoso. Então, um olho está funcionando bem. Então, a criança está lá fazendo tudo, brincando, você nem percebe que ela não está enxergando. Os pais não percebem. Por quê? Só está usando um olho, ou está usando mais um olho. Às vezes pode ter estrabismo junto, né, que é o desvio dos olhos. Às vezes não é perceptível. Então, essa criança sendo examinada vai dar oportunidade para o oftalmologista prescrever um óculos, fazer um tratamento com tampão. E aí, nosso pacientinho está lá crescendo, né? Então, a gente falou da criança, o adolescente, né? Pensar prevenção de trauma, né? A criança, o adolescente é muito vulnerável a trauma. Cinto de segurança, né? É super importante usar cinto de segurança. Prevenção de acidentes domésticos, né? Prevenção de acidentes do trabalho. Olha quanta coisa que a gente tem para prevenção da cegueira. Cuidados no esporte, para evitar trauma no esporte também. Como no Brasil, futebol é campeão de audiência, né? Muitos Sim, sem dúvida.
Uhum. bolada, né? Descolamento de retina no futebol, é bem conhecido isso. Entram as infecções ao longo da vida toda. O usuário da lente de contato tem que ser uma pessoa super responsável com a higiene dessa lente de contato, porque também pode causar uma úlcera de córnea e causar um problema bem sério, né? Comprometer a visão. E aí as doenças oculares, né? A gente tem glaucoma, que é uma doença silenciosa, danada essa doença. Se você não for no oftalmologista com uma certa rotina, né, você não vai medir a pressão. Se você não medir a pressão, como vai detectar o glaucoma? Não dá, né? Então, exame oftalmológico de rotina é super importante. Eu falei desde lá do pré-natal, dos 6 meses de idade, acompanhando a criança, acompanhando o adolescente, né? Nos erros refracionais de grau, nessa consulta medindo a pressão, mais tardiamente ali na catarata, que é uma cirurgia que é uma doença da opacificação do cristalino, mas é uma cirurgia passível de melhorar a visão desse paciente. Então, você tem um problema que é corrigível com cirurgia, opa, então vamos corrigir para evitar a cegueira, né? Senão a catarata vai evoluindo, vai embaçando a visão, vai tampando a visão e a pessoa fica sem enxergar. Retinopatia diabética, também é bem importante a gente lembrar disso, né, que a diabetes causa várias alterações oculares, causa edema macular diabético, causa retinopatia diabética, e são problemas tratáveis. Olha quantos problemas eu falei aqui, a oftalmologia ela consegue tratar a úlcera de córnea, ela prescreve óculos, corrige a catarata, trata o glaucoma, tem vários colírios, o controle da diabetes é super importante, e as consultas oftalmológicas para detectar essa retinopatia diabética. Então, o oftalmologista ele é super importante, tem que se lembrar de visitá-lo, né? Ainda na terceira idade, né, vamos chamar assim, essa fase avançada da vida, temos a degeneração de mácula, né, que é uma doença danadinha, porque ela aparece nessa fase mais avançada e compromete principalmente a visão central, dificultando o idoso a leitura, a ver uma fisionomia, né, e ele impacta muito, todas essas vezes impactam muito na vida da pessoa. Mas no idoso, tudo que ele planejou fazer nesse momento da vida onde ele está mais tranquilo, muitas vezes depende da visão. É uma leitura, uh, algum hobby, né? E aí tudo fica mais difícil por conta do comprometimento da Certo. visão central. Então, tudo isso que eu falei, a gente tem ações para prevenir, tá? Então, acho que isso do Abril Marrom é trazer a prevenção. Primeira coisa da prevenção, consulta oftalmológica, visite seu oftalmologista. Não é marketing da minha carreira aqui, não, né? Mas visitar meus colegas aqui, todos que estão espalhados aí pelo Brasil todo, então são profissionais preparados para atender as diversas faixas etárias e entender o que é importante em cada momento da vida e minimizar o risco de cegueira, né? Principalmente as cegueiras tratáveis, porque você tem um problema que não tem tratamento, ok, vamos para o lado da reabilitação, vamos pensar em outras coisas, vamos para a pesquisa, para a ciência. Mas você tem uma deficiência visual por uma falta de óculos, por uma falta de acesso à cirurgia de catarata, é muito ruim, né? É uma questão de organização aí da saúde pública brasileira e acesso ao paciente brasileiro ao oftalmologista. Foi exatamente essa ideia que fez o professor Suel Abujanra criar esse momento de alerta, né? De a gente vir a falar aqui do Abril Marrom, lembrar da visão, da prevenção da cegueira. Perfeito, entendi, doutora. E, assim, pensei muitas coisas enquanto a senhora estava falando, e uma delas é, a gente ouve muito no Abril Marrom que, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 60% a 80% das causas de cegueira poderiam
ser causas evitadas e preveníveis se a gente ficasse sabendo anteriormente. Acho que isso que você trouxe vem de acordo com tudo isso que a gente está falando. Mas quando a gente olha o dado 60%, 80%, normalmente as pessoas se questionam, mas então não estão cuidando direito da saúde ocular, então onde estão os profissionais da saúde ocular? E na verdade, pelo que você está trazendo, a questão é muito mais profunda, é uma questão de entendimento da sociedade sobre a importância da saúde ocular, entendimento da sociedade sobre formas de prevenir que vem antes daquele bebê nascer. Assim, são N variáveis que podem fazer com que uma pessoa tenha uma cegueira que poderia ter sido evitada de alguma maneira, e que não diz respeito só ao processo do profissional de saúde lembrar e fazer essa campanha, que é super importante, mas também tem um processo social de entendimento e conhecimento da importância da saúde ocular, me parece, né? É uma via de cuidado que é social, né? Que é pública, assim, nesse sentido, vários agentes sociais deveriam estar envolvidos nisso para que a gente pudesse ter uma saúde ocular mais cuidada, vamos dizer assim, e talvez não só os oftalmologistas, mas, como você estava dizendo, né, outras áreas médicas também tendo esse entendimento para que o encaminhamento fosse adequado, o exame fosse adequado, né? A gente tivesse uma forma mais, vamos dizer assim, eu não diria lógica, mas uma forma mais com passo, né? Com fluxo, para que a gente conseguisse prevenir mais essas doenças, né? Exato, são noções aí de organização da saúde pública, né, de acesso. O oftalmologista, ele tem que estar muito próximo, então, idealmente, ali num atendimento primário, onde as pessoas consigam ter um acesso mais fácil, não dando para ser num posto de saúde, mas no centro de especialidades, mas a pessoa tem que conseguir marcar, ele tem que conseguir ter acesso às consultas e aos procedimentos de tratamento, né? Num hospital geral, né, pensando, por exemplo, o Hospital São Paulo, o setor de oftalmologia, né, o departamento de oftalmologia, é um dos departamentos que mais atende, se não for o que mais atende, tá? Eu até brinco, porque a gente atende criança, jovem, adulto, idoso, e todo mundo tem 2 olhos. Então, a gente tem que atender tudo em dobro, né? Então, a gente precisa que tenha uma disponibilidade de número de vagas dentro do SUS bem grande, para poder atender todas essas demandas e para poder realizar os procedimentos terapêuticos, sem uma espera tão grande, né? Tudo isso tem melhorado muito, tá? A organização do sistema, do SUS tem melhorado muito, mas ainda temos gargalos, e a gente no Brasil tem o problema das distâncias, das diferenças regionais, né, que são coisas que ainda precisam ser muito trabalhadas. De acesso, né, a nossa equipe lá do Hospital São Paulo tem programas, junto com o Instituto da Visão, onde um barco da Marinha vai para o Amazonas tratar pessoas em localidades muito distintas, populações ribeirinhas. Então, tem vários projetos desses pelo Brasil tentando trazer acesso à saúde ocular para as populações que têm mais dificuldade de acesso. E ainda acontece situações onde você prescreve um óculos para uma pessoa e ela, nossa, estou enxergando de novo, quer dizer, faz uma grande diferença, um grande impacto na vida das pessoas. E existem programas também do CBO, de avaliação das crianças, né, para prescrição de óculos na idade escolar, para poder minimizar a dificuldade escolar que pode ser advinda aí de uma falta de óculos na criança. Então, ainda é preciso ir atrás desse gap, né, de atendimento, onde ainda falta. Perfeito. E doutora, uma pergunta bem importante, assim, no meu papel aqui, não como psicóloga especificamente, mas como diretora do Bengala Verde, como nós, associação de pacientes, tendo uma instituição que cuida aí da conscientização da deficiência visual, fomenta pesquisas sobre deficiência visual, como aqui no nosso papel, que não é o papel do oftalmologista, como a gente pode fazer para que as pessoas saibam mais sobre essas informações tão importantes que você está sabendo?
porque é claro que o oftalmologista vai fazer um ótimo trabalho, vai estar cada vez melhor, a gente vai melhorar o fluxo da saúde pública, vai tentar melhorar também dentro da saúde privada, mas como que a gente faz para fazer o nosso papel aqui, né? Como a gente pode contribuir? A gente pode conscientizar a população sobre a importância da oftalmologia, da saúde ocular. Você tem alguma sugestão de alguma iniciativa, para além, né, do podcast falando sobre, mas que nós possamos fazer aqui da nossa parte? É difícil responder essa pergunta, mas vamos aqui tentar pensar em alguma coisa. Entre a gente falar e a coisa acontecer, né, existe uma coisa operacional. E às vezes você tem uma pessoa se queixando, né, e um sistema que está lá, mas uma coisa não conversa com a outra. Então, entender como que você acessa o sistema, como você navega dentro do sistema, como um médico manda para o outro, como funciona o sistema CROSS, que é o que agenda e é o que vai mandar do posto de saúde para um ambulatório de especialidade. Entender, existem gargalos mesmo, quer dizer, está com muita espera para cirurgia, por exemplo, cirurgia de estrabismo, tem uma espera muito grande, às vezes tem algumas cirurgias que precisam de anestesia geral, a espera é maior. Então, a população entendendo aonde estão as dificuldades maiores, entender aonde tem esses gargalos e pedindo para os gestores trabalhar para melhorarem exatamente onde estão esses pontos, ela fecha um pouco essas duas coisas separadas entre o que eu quero e como eu faço para conseguir o que eu quero, entendeu? É esse link que falta, porque simplesmente pegar uma bandeira e dizer eu quero, não, mas o que eu tenho que fazer para aquilo acontecer? Quem que eu tenho que informar que existe uma necessidade que não está sendo atendida? Então, é comunicação, é acesso, é entender essas demandas, entender os números do Brasil, é política pública mesmo. Ótimo, não. Eu perguntei exatamente por conta disso, porque eu fico pensando, não pode passar só o mês de abril e aí só no mês de abril de 2027 a gente vai de novo falar. Porque falar é fácil, a gente pega abril, fala o mesmo tema, escolhe o tema, convida um médico oftalmologista para falar sobre e não caminha, né? Então, como que a gente realmente consegue transformar, de certa forma, essa realidade? E o quanto que a gente precisa, fico pensando, claro, tudo isso que você trouxe, a questão da comunicação, e também do entendimento das pessoas, né, dos cidadãos que podem ser pacientes oftalmológicos, sobre a saúde pública, sobre o que eles precisam, como eles conseguem solicitar, o que eles têm que fazer, porque eu acho que a população geral, ela tem um desconhecimento mesmo sobre o que é direito dela, ou como a saúde do próprio país funciona, então muitas vezes elas não conseguem acessar porque elas não sabem nem por onde começar, né? Tem, acho que um desconhecimento generalizado, né? E às vezes existe um pensamento assim do não pertencimento. Se eu não tenho problema, se ninguém da minha família tem esse problema não é meu. Não, esse é um problema da sociedade. Todo mundo é vulnerável, todo mundo é um paciente que pode precisar do SUS, né? E então a gente quer que tudo funcione bem e o acesso aconteça e esteja tudo da melhor forma possível. Então tem que trabalhar para isso. Não é só porque não tem ninguém na minha família que tem isso, esse problema não é meu. Não, você tem olhos, é seu também. E vá no oftalmologista. Perfeito. Então, só para deixar mais claro aqui para o pessoal de casa que está assistindo, é importante que o bebê vá ao oftalmologista nos primeiros 6 meses, faça o teste dos olhinhos, mas não é só isso, tem que ir ao oftalmologista depois. E qual é a frequência que a pessoa, depois dos 6 meses, precisa ter, assim, de ida ao oftalmologista? Nessa fase de desenvolvimento, idealmente seria todo ano, ou às vezes você tem que ajustar um pouquinho para se tornar viável, nem sempre todo ano é uma coisa viável, mas tem que acompanhar de perto o desenvolvimento dessa criança. Então, o oftalmologista vai orientar quando ele quer ver de novo essa criança, né? Se tem mais risco, se tem menos risco, mas tem que acompanhar até a gente ter certeza de que a visão está bem formada, não está precisando de óculos, né? E depois disso,
segue seguindo acompanhado durante a vida, né, mas com objetivos um pouco diferentes em cada fase da vida. Tá, entendido. E assim, a gente falou muito, a senhora falou muito da questão de como prevenir para que a criança não tenha uma deficiência visual. Mas pensando num adulto, né? A gente sabe que muitos idosos acabam se tornando pessoas com deficiência visual. Tem algo que esse adulto possa fazer, além de ir ao oftalmologista, algum hábito de vida, alguma outra forma de se cuidar para diminuir a probabilidade da deficiência visual ou não? É só ir ao oftalmologista e tá ok. Tem muita coisa. Aliás, uma das principais coisas que a gente tem que ressaltar aqui é não fumar, tá? E tudo que você faz na sua saúde geral vai impactar na visão, né? Então, tem algum problema de saúde geral, hipertensão, diabetes, controle clínico dessas coisas, tá? Doença da tireoide, tudo você tem que ter o melhor controle clínico para não ter impacto na visão. O colesterol, o cigarro realmente ele é muito impactante, ele aumenta demais o risco de catarata, de degeneração de mácula, ele agrava uma retinopatia diabética, então, é um fator bem importante. Então, não fumar é um ponto bem importante para saúde. Dormir bem, se alimentar bem, exercício, né, uma dieta adequada, com bastante nutrientes, vão ser importantes aí para a sua visão. E se proteger de claridade excessiva, né, luzes muito fortes, usando aí chapéu ou algum óculos escuro que tenha filtro para as luzes aí mais fortes e mais deletérias, que podem ir agravando a sua retina ao longo dos anos, e o cristalino também, né, a catarata também. Tá certo. A gente ouve muito como associação de pacientes, pacientes que têm uma deficiência visual e que acham que por já terem e por não ter cura e tratamento para a doença deles, eles não precisam então ir ao oftalmologista. Ah, Cecília, mas eu tenho retinose, eu já não enxergo, então para que que eu vou ao oftalmologista? E aí, se você pudesse, doutora, responder isso, porque as pessoas precisam entender que elas têm que continuar indo, independentemente de se elas enxergam ou não. Então, acho que seria importante a gente sublinhar isso de alguma forma. Exato. Às vezes os impactos daquela doença, eles não ocorrem todos de uma vez, às vezes pode ter alguma complicação, você tem que prescrever o melhor óculos possível, que pode não resolver o problema, mas pode ajudar um pouco, adaptação de algum recurso de baixa visão, de visão subnormal, lentes, eletrônicos, se tiver uma catarata, pode ser operada, pode ter glaucoma associado, né, não é o fato que tem um problema que não pode ter outro, então tem que ser avaliado. Às vezes, edema cistoide, dependendo da doença da retina, às vezes você trata isso também, então ele precisa ser acompanhado. E o conhecimento sobre a doença, ele vai sendo ampliado ao longo do tempo. Então, é importante você verificar se não tem um tratamento novo, se não tem uma pesquisa que você possa entrar e possa ser benéfico para você. Então, tem muita coisa que pode ser útil. E pensar, às vezes, não só o paciente, mas pensar no contexto da família, né? Tanto o impacto da sua reabilitação para a família como um todo, ou numa doença genética, existe risco para mais alguém, tem que fazer exame em outros familiares. Então, tem muitas conversas que são importantes acontecerem durante uma consulta de acompanhamento, mesmo se se o seu problema for grave e não tenha tratamento, né? A gente está aqui, pesquisas acontecendo para maurose de Leber, para vários tipos, para síndrome de Usher, para alguns tipos aí de retinose pigmentar, né, para vários tratamentos para degeneração de mácula e edema macular diabético, coisas que não existiam, né, surgiram de 2000 para cá. Então, se a pessoa não está sendo atualizada, não vê se tem novas opções de tratamento, ela não vai se beneficiar de um possível recurso novo.
Com certeza. E eu fico pensando que o oftalmologista, né, até uma coisa que a doutora Juliana incentiva muito. A doutora Juliana tem uma equipe interdisciplinar, da qual eu faço parte, e a gente tem todo um trabalho de reabilitação por trás. Então, além desse acompanhamento médico e todas essas variáveis médicas que a doutora pontuou, a gente também tem uma questão de que se você tem uma condição sem cura ou tratamento, você precisa se adaptar a ela, do ponto de vista emocional, do ponto de vista prático, do ponto de vista de locomoção, do ponto de vista tecnológico, e a gente está nos centros oftalmológicos, a gente está numa equipe interdisciplinar junto com a doutora Juliana. Quem faz o encaminhamento médico é o oftalmologista, que vai te dizer, olha, a gente vai cuidar assim, assim, assim do seu caso, do ponto de vista médico, mas também estamos te encaminhando para reabilitação, para você avaliar aí com os profissionais da área o que é necessário para que você tenha uma maior qualidade de vida. Ou seja, a partir do quanto você enxerga, o quanto que você consegue ter de autonomia e independência. Então, eu fico pensando que às vezes as pessoas que desconhecem não entendem que essa questão das ciências visuais, ela, claro que tem como foco central o oftalmologista, mas vai muito além. A gente tem um serviço integrado que pensa na pessoa como um todo, que olha não só os dois olhos, que são extremamente importantes, mas o indivíduo. A doutora pensa muito nisso, então vira e mexe, a doutora fala, não, ó, você aqui, eu já vi muitas vezes, você aqui precisa se reabilitar, você precisa fazer isso, né, porque tudo bem, a gente pode estar fazendo um estudo para Usher 2A, por um exemplo, mas enquanto isso, você está com dificuldade de ir a pé até o seu trabalho. Então, você vai sim aprender a usar a bengala verde para conseguir se adaptar, né, doutora? Então, acho que também tem esse papel que eu vejo que vocês, oftalmologistas, fazem. E eu acho que existe uma super resistência, né? Isso certamente já foi tema de outras lives de vocês. Mas é importante ter a certeza de que a gente vai continuar olhando os outros recursos oftalmológicos, não é o fato de que começou a reabilitação, pronto, não vou mais fazer nada de tratamento. Não, a gente vai estar olhando as duas frentes, mas é que a reabilitação ela vai trazer impacto no seu dia a dia, então é super importante para você. Tem uma coisa que a gente não falou, Cissa, que acho que vale a pena a gente comentar, que é a parte de transplante de córnea, né? A doação de córnea, né, de algum familiar falecido, é muito importante como para poder recuperar outras pessoas que necessitam de transplante de córnea que estão em fila de espera. Então, é um assunto para se pensar e para lembrar, né, que é importante. E falando em doação de órgãos, né, lembrar também de doar sangue, que às vezes o sangue é super importante, não exatamente para o olho, mas é uma coisa para a gente aproveitar e lembrar. Certíssimo. Então, nós, como sociedade, temos muitas lições de casa, temos que fazer a nossa parte, pensar no entendimento sobre a saúde pública do nosso país, entender a saúde ocular, cuidar da nossa própria, olhar para a dos outros, né? Acho que mesmo que a pessoa não tenha uma condição, não importa, o que importa é que ela entenda que a saúde ocular faz parte da saúde geral e isso precisa ser visto. Tentar prevenir ao máximo e aumentar a conscientização da população sobre o assunto. Acho que também tirar essa esfera de que os únicos responsáveis por esse assunto são os oftalmologistas ou os profissionais das ciências visuais, mas sim a sociedade como um todo, né, doutora? Exato. E lembrar, né, outras pessoas ao seu redor de cuidar da visão, né, e principalmente indo no oftalmologista. Perfeito. Doutora, você gostaria de deixar alguma mensagem final, algum ponto que você acha importante para que as pessoas pensem nesse abril marrom, consigam levar para o resto do ano, para que não seja só abril? Eu acho que é pegar a agenda, né, e já clica lá, tenho que fazer alguma coisa pelo meu olho, é marcar uma consulta, é mudar um hábito de vida, é cuidar da sua parte clínica melhor, até fazer exercício, é parar de fumar, põe alguma coisa na sua agenda, né? Então faz essa transição entre o que a gente fala e o que a gente faz. Então, temos que fazer virar uma ação. Ótimo. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a entrevista que a senhora deu aqui para a gente no podcast. Eu tenho certeza de que vai trazer aí muito conhecimento, reflexões e ações, tanto para as associações que estejam assistindo, quanto para as pessoas que têm ou não deficiência visual.
A gente agradece muito a parceria de sempre, a oportunidade de estar aqui falando com você. E eu espero que você aí de casa cuide da sua visão, faça a lição de casa, anote na agenda, como a doutora falou, pense sobre isso e faça com que o abril não seja apenas marrom, seja o abril, mas todos os meses sejam marrons, ok? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês.